Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fora do Eixo, um podcast promovido pela Eixo Mental, uma empresa especialista em relações saudáveis, tanto no ambiente corporativo quanto nas relações pessoais. Eu sou Leonardo Sá, um jornalista que está conduzindo mais esse episódio. Eu já estava com saudade de vocês e saudade da minha parceira aqui também, Deise Costa! Estamos aí, estou ótima. Mais um tema, mais um episódio. Tema. Você tem uma sensação que às vezes você descobre muita coisa nas entrevistas? Eu acho que sim, sempre, porque quando a gente faz o podcast, Deise, eu acho que a gente se coloca também no papel de ouvinte, né? Então não é só sobre perguntar para as pessoas, é você ouvir o que elas têm a dizer. Então eu acho que é por isso que a gente aprende, né? Porque a gente... E o tema de hoje é muito interessante, porque o tema, eu não estou no meu lugar de fala, mas eu estou no lugar da rede de apoio. Então eu vou trazer... de muitas pessoas, né? Então, trazer o meu viés, mas trazer o viés de quem está no lugar, né? Então, diga o tema, Entre Leonardo. o orgulho e o silêncio, a homossexualidade na vida adulta. Eita. E para falar sobre esse assunto, que eu sou gay, né, Deise? Então, assim, eu poder... Não nem parece. Para falar desse assunto, a gente trouxe o Adriano Ramos. Tudo bom, Adriano? Tudo bem. Boa tarde, né? Boa noite, depende do horário que a pessoa está assistindo, verdade. né? E agradeço pelo convite. Não, a gente que agradece. Adriano, ele praticamente se convidou, porque ele tem propriedade para falar. Ele tem propriedade. Gente, como assim? Ninguém vai falar da minha comunidade? Ele falou isso, é um absurdo. Então hoje a gente vai trocar figurinha, conversar, né, Adriano? A gente tem muita vivência para compartilhar. Tava sentindo falta desse tema nos podcasts, e aí verdade. cobrei e falei assim, não, a gente precisa falar, porque é uma situação gritante, né, na sociedade. E é bom ter esse espaço de segurança, para que a gente possa colocar as cartas nas mesas e dizer para tantas pessoas que podem estar vivendo aí entre o orgulho e o silêncio. Verdade, é isso aí. E também ela, que já é de casa, né, Deise? Ela que é de casa, nossa parceira também na Eixo Mental. Sabrina, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, também estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Acho que é a terceira vez seguida. Já pode pedir música. Então Já pode pedir música, não, fantástico. Não, é verdade. Mas é que Sabrina, gente, ela atende também lá na Eixo Mental, também faz parte da equipe e aplica lá o método Deise Costa, porque Deise Costa é especialista em relações saudáveis, não é isso, Deise? É o que a gente mais trabalha. E relações é interessante, porque as relações, elas mudam. Então a gente tem que ainda se atualizar nas relações. E aí a gente traz esse tema, Deise, porque você me atendeu, né? Você me atende, eu também cheguei com esse dilema da questão da sexualidade. Adriano tem a vivência dele, a gente queria começar por aí. Então, Adriano, eu queria entender como foi viver o contexto da homossexualidade, se é que você teve essa oportunidade, esse privilégio, essa vivência em um período em que a aceitação era muito inferior ao que é hoje, por exemplo. Então, aí, Léo, eu sou da década de 70, né? Então, hoje, esse ano eu completei 50 anos. Muito bom. E tem outras coisas pra gente comentar sobre isso depois, nessa vida gay adulta de 50. Mas assim, eu sou da época que quando eu comecei a despertar a minha sexualidade, a minha puberdade, a minha adolescência é da década de 80. Ou seja, é a chegada da AIDS, é a morte dos grandes artistas. Nós conversamos isso, né, antes de entrar aqui. E nesse contexto lá atrás, a AIDS veio muito carregada como a doença que era a doença vingadora ou apocalíptica para acabar com os gays, que era castigo divino, né? Era castigo divino. Então, se eu disser para você que eu sofri uma pressão familiar, não, eu nunca ouvi de ninguém da minha família algo contrário a isso, mas exigia um contexto social ao qual você está inserido, que ser gay era você ser colocado em um lugar de gueto, você ser apartado da sociedade, ou apartado da família. Então havia todo um estereótipo hoje, como você pega o homem do campo e coloca como se ele fosse menor que o homem da cidade, exigia um rótulo que colocava no gay daquela época, que ele estava num gueto social, ou seja, ele não tinha educação, ele estava no subemprego, ele estava na prostituição, ou ele estava envolvido com drogas. Então
toda a conotação ruim, digamos assim, das mazelas sociais se aglomeravam em volta dessa comunidade. Então era fugir dessa bolha, estourar essa bolha para você assumir uma homossexualidade, a sua orientação sexual na época da década de 80 e 90, era um desafio gigantesco. Tanto que o movimento gay que surge para combater essas ideias, milhares morreram pelo mundo lutando para que a gente tenha um lugar de fala aqui hoje, para dizer. E eu não tenho vergonha de dizer que naquela época eu me acovardei. E me acovardei sim em assumir, porque eu não queria fazer esse enfrentamento. E ainda existia por trás disso, porque, Caio, eu acho que no final da década de 90... existia a suposta cura gay, que estava vinculada a um desvio psicoemocional ou a hormônios. E muitos de nós foram submetidos a essa cura gay até que se disse, não existe cura gay, não é uma doença. Nós sofremos muito com o sufixismo, né? É uma linha tênue, né? Porque não significa que vocês não sofreram várias formas, né? Depressão, ansiedade, disfarçar o seu próprio eu a ponto de perder sua própria identidade. E aí a gente pensa no falso self social. Então, de fato, vocês sofreram e sofrem, né? Mas não tem a ver com a sexualidade, mas não tem a ver com... Tem a ver com as consequências de você não ter um Interessante. espaço seguro para discutir a sexualidade. Se hoje não se tem um espaço seguro, porque se você fala de sexualidade na escola, vem a história da mamadeira, vem a história de que você está transformando o meu filho num homossexual. Então, a escola não tem um espaço seguro, a igreja não tem um espaço seguro. Não existe um O espaço sindicato na não sociedade, não exige né? um espaço onde você possa debater dentro da racionalidade, dentro da afetividade, essa questão da sexualidade. Com quem você conversava? Você não conversava, né? Você não Ficava conversava com a tudo família. com você? Ficava tudo preso. A gente não fala porque o que acontece, eu não sei se foi o caso do Adriano, mas no meu caso, por exemplo, às vezes a gente já tem um trejeito e tal, né? Então as pessoas elas já tem a conotação, viado, não sei o que, eu não quero você se relacionando com ele porque... Tem até uma brincadeira, né, Simon, que diz assim, você não descobre que você é gay, o coleguinha que conta na escola. Isso é errado, né? Uma vez eu tava na Porque escola, exatamente. eu era criança, e aí, lembra do orelhão? Do telefônico? Sim. Nossa, antigo, né? E aí eu lembro que uma vez um amigo falou assim, sabe, você quer saber... Sabe, não, ele me chamava de Léo. Léo, você quer saber quem é o maior viadão da escola? Aí, olha só, ele me deu o telefone, né, o orelhão, eu ouvi, aí o telefone fazia... Gente, eu chorei. Hoje eu Você acho chorou? grave. O quê? Eu chorei. Mas assim, pelo menos na minha época, eu não vou colocar nossa, que eu acho que você tem assim uns 20 anos a menos por aí. Mas tudo bem. Na minha época de escola, quando você falava que um cara, ele era o dito, vou descer o termo aqui, viadinho, ou bichinha e tal, se você era tão ofensivo naquela época que dava porrada no final da escola. Na saída você tinha que defender a tua honra. E aí você tinha que... Hoje não. Hoje você, dependendo da entonação, tá tudo bem. Viado, você não sabe como é que aquela festa foi boa. Pô, viado, cadê você? Tá sumido. Isso daí. A conotação desse termo também tá mais leve hoje. Mas na época que você diz assim, com quem você conversava? Você não conseguia conversar com a família, você não conversava na escola, não tinha internet naquela época de 80 com todas essas E no padre, tu não essas nunca foi não informações. falar, porque o padre disse que não fala pra ninguém. Tá, mas ele não fala pra ninguém, mas ele também não te ajuda em nada, porque ele condena, né? Então, ele vai dizer, vai rezar, e outra vai orar, coisa. porque a conotação, o contexto social é de que era errado E aquilo. não tinha um amigo, nada na sua época? Não, aí você começa a ficar no gueto assim, se você se aproxima daquele grupo que já tem uma marca ou tá estereotipado pela escola, você automaticamente está naquele grupo. E você quer aceitação quando você é adolescente. Isso aí. Então você fica isolado e você não sabe o que fazer. E é por isso que existe, e até hoje eu acredito que existe, um alto índice de suicídio. Então você começa a partir daí a entender que você precisa mentir, que você precisa enganar, que você precisa criar uma máscara social, porque você quer aceitação. Todo mundo quer aceitação. Então, ou o homossexual era tratado com muito humor,
E é um humor negro. Sarcástico, Sarcástico. né? E você começa a sentir isso porque normalmente quando você é eu vou usar um termo aqui e não quero tratar como pejorativo, mas quando você tem uma criança gay, ou seja, uma criança que já tem uma tendência, você nota na forma que os adultos a tratam em volta. Normalmente pergunta como é que é fulano. A fulano é um capeta na escola, tá pegando todo mundo e tá correndo, não sei o quê. E o outro, como é que é? Nossa, tão educado. Tão bonzinho. Esse educado, esse bonzinho, você quando criança já sente que é diferente pra você. Não é um elogio. Foi aí que você ficou. Você foi pro acadêmico? Foi aí que você. Você cria fugas, caminhos. Eu Porque precisava você não criar para de estudar. Você tá agora. Acabou de fazer. O meu foi a igreja. Acabou de fazer defesa de doutorado, não, querido. Celebramos juntos, inclusive, né? Exatamente. Já tô indo pro pós-doc agora. Eu espero que o pós-doc tenha a ver com toda essa história. Não, eu acredito que sim. Mas assim, o que acontece? Você busca caminhos. Você precisa criar mecanismos para sua sobrevivência. O meu foi a igreja, por exemplo, né? Eu encontrei na igreja, tipo, era o melhor. Sempre fui a melhor criança na escola e na igreja. Eu tinha que ser o melhor. É isso aí. Então, é interessante que como que realmente os homoafetivos, eles estão destacados nos corporativos, no meio acadêmico, nas artes, né? artes, Tanto que eu tava viralizando no Instagram recentemente, desde assim... tal coisa vai me afetar logo eu, que sou que já fui uma criança gay, tipo, querendo dizer assim, vocês acham que é fácil? Eu ouvi algo muito interessante, inclusive do Adriano, e aquilo ficou muito na minha cabeça. A gente estava no seu aniversário fazendo karaokê. Era karaokê, a gente odeia. E aí, na hora que chegou da Xuxa, aí o Adriano falou desse jeito assim, nossa, como eu lembro aquelas Paquita atazanava as crianças gays, a gente louco pra ser a Paquita. Como se não bastasse, vem os Paquitos. Aí acaba. Que era pra perturbar a vida da criança gay. E Deise, Adriano, a gente vai continuar falando, porque há muita identificação, se Adriano fala, são períodos diferentes, mas algumas coisas se conversam, né? Algumas realidades. Mas, Deise, eu queria já, Deise, Sabrina, já começar a colocar na mesa, assim, diante desse começo, né, do que a gente já trouxe, assim, quais são os impactos emocionais que gera, né, uma vez que a criança ela não consegue ter uma rede de apoio, onde ela consegue falar, ela tem uma ausência de uma rede de apoio, ela tem uma ausência ali de compreensão do que ela é, porque uma vez que ela não sabe sobre, né, ela não tem com quem falar, ela não tem referência muitas vezes, ela não tem outra pessoa. Quais que são os impactos? A minha experiência, principalmente dentro do consultório, o que a gente percebe é que eles chegam extremamente, todos eles, muito carentes, extremamente carentes, sem rede de apoio nenhuma e muita crise de identidade, com um falso selfie de sair carregando todo mundo. Então, ele é o mais inteligente, ele é bem mais sucedido. É impressionante como que esse padrão se repete dentro do consultório. Então, é como se eles tivessem que pagar um preço, quase uma autopunição para estar ali naquele lugar, para ele merecer respeito, para ele merecer afeto. Então, assim, todas as minhas experiências de atendimento com homoafetivo, eu percebo eles solitários, carentes e carregando muita gente nas costas. É ou não é, Adriano e Léo Simon? É isso daí. Você... Muito obrigado, esse foi o episódio, gente. Now the world don't move to the beat of just one drum. Se ela começar a falar... Você realmente faz isso e você faz... de uma forma que você constrói esse mundo para você, porque no outro ele pode ser tão pior ou é tão rejeitado, ou você não pertence a ele, que você acaba construindo para você esse universo de defesa. Então você busca às vezes por relacionamentos e amizades que dependam de você. Você quer se tornar o centro da família das decisões para que você seja aceito. Para que você seja escutado, né? Porque eu percebo isso. Ele não tem voz, né? Às vezes ali na sociedade. Então ele tem a maneira dele se mostrar. Dele aparecer mesmo, dele ser reconhecido, dele ser ouvido.
essa, na verdade, é um financeiro, acadêmico, corporativo, profissional. O mais pesado, e assim, a Deise foi a minha terapeuta, né? E a Sabrina pode concluir, é porque o teatro que você constrói para negar o que você é, ele tem um alto custo emocional. Porque você fica extremamente cansado dessa situação. E isso suga a tua energia de uma forma que você começa a ter efeitos físicos. Então, eu chego no consultório da Deise, por exemplo, com 120 quilos, aos 44, mais ou menos, 45 anos. Ele é irreconhecível, tá, amigo? Sem motivação para uma atividade física, sem desejo de sair, sem Mas desejo ele fazia de viajar. todas as vontades de toda a família. Ele sempre tinha energia para fazer tudo que os outros pediam, mas quando era para ele, que é o autocuidado, o auto-amor... Que é a própria negação do que eu mesmo era. Mas para se sentir pertencido, né? Aí eu ganhava o sentimento de pertença, o sentimento de importância, de ter uma vida social. Então, assim, eu tive uma família heteronormativa de margarina, propaganda de margarina. Um casal de filhos, uma esposa que me apoiou em tudo. E transpor isso para dizer, olha, eu preciso desmontar isso aqui que foi construído, porque eu, na verdade, sou isso aqui, e causar o menor efeito possível em todas essas pessoas, porque é um grande jogo, e eu joguei com várias pessoas também. Sim. Então eu tenho essa consciência, não que elas não tenham tido os ganhos dela nas trocas que nós estabelecemos pelas nossas vidas. Muitos, né? muitos. Todos ganharam no todo, mas assim... compreender que eu também faço parte desse processo e que eu também sou vítima de um processo e que usei as informações que eu tinha naquela época, foi um processo que a terapia me ajudou. E aí é que eu acho que é importante essa parte de você ter uma rede de apoio e ter terapeutas que tratem dessas relações com essa especificidade. Porque não é a mesma coisa. Porque, eu não sei se você sabe, mas Adriano chega... dentro de uma relação heteronormativa. Sim. Ele chega dentro de uma relação com 2 filhos e diz assim, eu não aguento mais, eu preciso sair daqui. Ele não estava dando conta mais de aguentar aquela máscara social. Exatamente, porque aí o falso self, ele gasta energia mental, mas ele gasta energia de vida. E aí a sensação é que como se você tivesse preso o Adriano, a essência do Adriano está presa dentro de uma prisão mental da qual ele não pode sair e uma hora a conta chega. Então, quando a gente lembra do Adriano, a gente lembra do Adriano obeso, cansado, dormindo 3, 4 horas por noite e trabalhando em sei lá quantas empresas ao mesmo tempo. Então, isso tudo para não olhar para dentro de si mesmo. Uma fuga. Uma fuga, exatamente. Agora, do jeito que eu usei o trabalho como fuga, outras pessoas usam os entorpecentes, usam o álcool, usam a prostituição. Sim. E aí... existem aqueles que vão olhar e vão dizer o seguinte, que não conhecem essa história, e eu adoro o poema que a Betânia fala, que antes de falarem de mim, vai passar pelos caminhos que eu trilhei. Calce as minhas sandálias, né? E caminhe por onde eu caminhei. Que o outro olha assim, pô, você é gay, é só prostituição, é só isso. Porque assim, ninguém nasce... assim, você não acorda de manhã e fala assim, poxa, hoje eu quero ser vou virar viado hoje, gostei. Não, isso que eu acho que eu sempre falo assim, tipo, eu sempre falo, cara, por muito tempo eu li assim, se eu pudesse ter escolhido, por que eu ia escolher viver o oposto do que a sociedade quer? Quem é que faz uma escolha aonde você só tem perdas? Não são só perdas, assim, quando eu tenho uma cesta de escolhas, qualquer consumidor, quando vai montar uma cesta de consumo, ele otimiza as suas escolhas. E ele otimiza em quê? O menor custo e a maior quantidade. Então, por que uma pessoa em sã consciência escolheria um custo tão elevado para, às vezes, um resultado tão igual ao outro? Ninguém escolhe. É por isso que eu acho muito assertivo dizer assim, eu escolhi, a minha escolha sexual. Não é escolha, é uma orientação. É isso aí. Porque ninguém escolhe um enfrentamento desse tamanho.
E isso é importante de Qual se foi dizer. a parte mais difícil depois que você decidiu que não queria mais ficar no casamento? Foi compreender que as pessoas que estavam comigo nesse relacionamento tinham tido ganhos de trocas para que eu não me sentisse um canalha. Como se eu tivesse usado a vida delas para esconder uma covardia minha passada. Porque hoje eu entendo que não foi isso. Eu tinha as informações que eram limitadas àquela época e decidi dentro daquela rede de apoio que não existia naquela época. Porque Sim, porque você casa em que ano? Eu caso em 2001, mais ou menos. E a gente tem que considerar que a realidade que você tá no contexto capixaba. Porque uma coisa é você falar da sexualidade em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros. E outra coisa, eu que vim do Pará e o nosso amigo que tá no Espírito Santo. Por quê? O Pará era como? Não, acho que deve ser pior do que no eixo, se o Espírito Santo tá no eixo de São Paulo e as coisas já tem o desafio de chegar, assim, imagina você que mora no norte norte do país. Assim, é uma ponte. Na verdade, a gente tá debaixo da ponte do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente nunca viu isso. Os meus pacientes do Rio, eles falam que, meu Deus, mas vocês são muito atrasados, né? Eu acho que não é atrasado. Eu acho que a cultura capixaba também, ela é dito por aí. Nós não somos uma cultura muito acolhedora no sentido de abertura de permitir. Nós temos ainda uma história muito oligárquica aqui, né? Temos as famílias tradicionais. É um estado pequeno. Mas é uma coisa moderna, cultural, digamos assim. Mas também, gente... que eu não condeno nesse sentido. Até porque eu complementaria dizendo que, gente, no Brasil, só São Paulo é São Paulo e Rio é Rio. Não tem outro. Se tirar... A gente tá falando do Pará, tá falando do Espírito Santo, mas me fala cidades que sejam tão... Talvez BH, um pouco ali, a capital ainda, porque os interiores, talvez ali a Bahia, um pouco ali em Salvador, então, mas de maneira geral, o Brasil é mais conservador, é mais tradicional, ele é carregado de uma história religiosa que não tem Agora, como, né? eu quero muito, assim, trazer para as pessoas que estão nos ouvindo, né, e eu estava assistindo um programa de TV agora, e vi uma frase, uma fala de uma personagem que ela diz assim, porque os gays são os novos héteros. Eles querem casar, eles querem ter filhos, eles querem ter família. Num programa de TV elaborado e tal. E nessa família tem um patriarca que ele esconde a homossexualidade dele, que vem à tona, enfim, trama de novela. Mas o que quer dizer essa frase dessa personagem? Os gays são os novos héteros. É como se a orientação sexual não te permitisse ter o direito social de ter uma família, ou de ser feliz, ou de ser casado, ou de criar filhos. Então, esta fala deste programa, apesar de trazer com uma conotação como se estivesse fazendo um apoio, na verdade ela possui ainda uma raiz, um racismo estrutural, ou um preconceito estrutural ali nesse sentido, de dizer o seguinte: esta comunidade não tem direito a um casamento, ela não tem direito a criar filhos, ela não tem direito a uma família, porque isso não é constituído no imaginário hegemônico do pensamento social. E assim, ele traz um preconceito estrutural do imaginário hegemônico do que é uma família, do que é um casamento, do que é criar filhos. E apesar de haver um esforço muito grande, tanto da comunidade, em desconstruir este processo, né, de dizer, olha, tá tudo bem em um casal homossexual criar filhos, tá tudo bem eles casarem, tá tudo bem eles constituírem uma família, porque as famílias são constituídas por laços de relações, não é só a parte sanguínea, né? Tanto que existem irmãos que se odeiam e amigos que se amam. E tá tudo bem, né? Tem a avó cuidando de filhos, enfim. E o que eu quero trazer com isso aqui? É dizer a estas pessoas, que às vezes a gente escuta esse mínimo e acha que é o normal,
que não há normalidade em dizer isso. Porque se uma coisa que eu aprendi é que ninguém tem um tempo para se assumir. Ninguém tem um tempo para enfrentar os seus desafios, porque o ditado popular que eu mais adoro é: quem sabe o calor do fogo é a panela. Então, só sabe a hora de se assumir, a hora de dizer que é ou que não é, ou de tomar ou não uma atitude, é quem está ali dentro, quem está vivendo aquilo ali. Então ninguém tem direito de tirar o outro ou expor a sexualidade do outro simplesmente por acreditar que é um direito, porque aquela pessoa tem aquele tempo dela. Exatamente. E se você tá aí hoje, sentado, tá nos ouvindo, tá ouvindo no rádio, tá sentado em casa e você tá vivendo isso, o que eu tenho para te dizer é: não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E o que eu posso dizer para você é: no momento em que você assume o controle de quem é você, seja da sua sexualidade, seja das suas ações, do seu gozo repetitivo, da sua consciência e da sua autorresponsabilidade, essa é a virada para que você realmente consiga ser feliz. Mas não é essa felicidade tóxica que está se vendendo na internet, que você está sempre no melhor evento, no melhor rolê, na melhor viagem. Não é isso. É quando você tem paz para você dormir sabendo quem é você. É quando você olha e entende que a opinião do outro está no outro. E não tem a ver com você, mas tem a ver com as crenças dele. Tem a ver com as limitações daquele outro sujeito. Então, eu digo para você: não é simples, não é mesmo. Eu levei, depois que eu finalizei o meu casamento, e a Deise acompanhou isso, eu levei 1 ano para falar para os meus filhos. E a reação dos meus filhos sobre a minha sexualidade foi assim: eu percebi que todo o peso estava comigo, Léo. Não estava com eles. E eles só esperavam eles. E foi muito esperando, né? Na verdade, eu preparei eles e aí fui falando, né? Cada sessão ia falando que ia ter um momento, que a gente ia ter um momento com o pai deles. E aí, a Ana Lívia, que é a mais esperta, né? Ela falava do jeito assim: fala logo, ele matou alguém? Ele fez o quê? E aí eu lembro que quando foi emocionante, foi muito emocionante. E quando a gente foi lá, colocou todos eles, ela falou assim: pai, era isso, mas eu te amo. Né? Foi lindo. Que lindo. E essa libertação que você tem. E aí, quando eu percebi que o problema, na verdade, estava em mim. Eu que tinha criado a minha prisão. Eu que tinha me engaiolado. Eu que tinha me colocado naquela situação. E sair dessa situação para que se liberte você. Então a opinião de quem está em volta, esse preconceito, ele perde essa intensidade quando você tem o apoio familiar. Quando você tem o apoio, a rede de apoio. Não só uma rede de apoio séria, analítica, psicanalítica, mas eu percebo nas histórias o seguinte: quando a família nega, expulsa, a sociedade maltrata. Porque as pessoas são jogadas. Quando a família diz tá tudo bem, aí a sociedade respeita. Então essas pessoas têm outra trajetória. Então, se você está em casa e você está vendo que o teu filho tem alguns trejeitos, ou a sua filha tem trejeitos, e esses trejeitos eu quero colocar bem entre aspas, porque não é nada pejorativo aqui. Eu quero dizer, se você percebe isso, se você percebe que a sexualidade do teu filho, ou de um parente seu, ela não é a sexualidade convergente do imaginário hegemônico, então abre espaço para que essa pessoa tenha segurança de tratar isso com você. Porque por vezes ela nem ainda entendeu a sexualidade dela. Exatamente. E é disso que a gente está falando, é das pessoas entenderem. E aqui eu não estou dizendo, nem fazendo uma bandeira e apoiando, escolha isso ou escolha aquilo, ou faça isso ou fala aquilo, mas eu estou dizendo, vamos deixar que as pessoas sejam o que elas precisam ser. Porque a sexualidade nada tem a ver com caráter, a sexualidade nada tem a ver com competência profissional, a sexualidade nada tem a ver com respeito. É simplesmente afeto.
E afeto, ele pode vir de todos os jeitos e todas as formas. E é impressionante como que toda a comunidade, né, que eu digo comunidade, é homoafetivo, quanto que são carinhosos, leais, né? Eu vim da enfermagem, ela também, então é um lugar onde eles se sentem muito acolhidos. Então, assim, eu trabalhei com muitos enfermeiros homoafetivos, então para mim é sempre muito tranquilo, sempre foi. E quanto eles são leais e amigos para qualquer momento. Eu não sei você, ou Sabrina. Exatamente. Porque volta para aquilo que a gente conversou, né? Exatamente. A necessidade. Isso, porque na verdade, acho que eles até se encontram dentro dessa profissão, né? Que é uma maneira deles cuidarem. Aquilo resposta, que eles gostariam de ter recebido do outro, eles oferecem. Foi quando eu descobri com a Daisy, para além disso, que o jornalismo era uma forma de eu ser ouvido. Eu falar e as pessoas... É isso. Tipo, nós vamos encontrar. Eu, por exemplo, sou professor. Entendeu? Então, hoje eu consigo discutir, por exemplo, dentro dos cursos de formação de professores, a questão da sexualidade. E agora, tem uma coisa também que a gente não pode deixar de Mas falar antes, aqui, segura aqui o que você vai falar. O que eu queria perguntar para Daisy e para Sabrina é o seguinte, né? Eu vejo que são muitas formas de violência, né? Muitas vezes, porque o Adriano falou de uma sociedade e eu queria dar nome, né, a segmentos. Então, muitas vezes é a família, é a religião. Eu acho que a gente não pode deixar de colocar o componente religioso nesse contexto, não só pela história do Brasil, mas porque hoje o Brasil tem se tornado evangélico, porque hoje nós vivemos uma realidade polarizada que tem polarizado esse debate de maneira muito tóxica, nada saudável. Então, Daisy, essas violências, elas também trazem mais um peso emocional para esse componente de um indivíduo que já está muitas vezes fragilizado, né? É porque é como se você não tivesse direito de ser quem você é. É como se você não tivesse direito de ter identidade. Então, esse peso, essa pressão é a mesma, por exemplo, que uma filha sofre dentro de uma comunidade religiosa, onde ela não aceita, por exemplo, namorar com alguém lá da igreja, porque ela vê que todo mundo, de alguma forma, não são bons para ela. Uhum. Então, ela sofre uma pressão. Então, hoje ainda existem casos de que se a moça resolve, né? É o mesmo caso. Uhum. São as mesmas demandas. A moça resolve namorar alguém que é fora da igreja, ela é banida. Ela é banida da comunidade. Então, como que elas vão parar lá no consultório? Ansiosa, depressiva, com vontade de morrer, porque é como se a família não existisse. Então, para onde ela vai? Né? Então, qual é o lugar? E aí a gente esquece do ser humano, porque a gente ainda está falando de seres humanos, que têm as mesmas necessidades. Uhum. E ele ainda falou uma outra coisa que eu lembrei, que essa questão da aceitação, ela conversa muito, a fala dele toda conversa muito com um método. Porque você trabalha muito o autoconhecimento. E aí eu queria que você pegasse o que ele falou e linkasse como que, de alguma forma, a importância da pessoa se conhecer, se perceber no contexto da sexualidade também. E por que você defende, de fato, que a pessoa se conheça? E como que isso impacta a vida da pessoa? Porque pensa bem, Adriano chega e aí Adriano não sabe o que ele quer. Por mais que ele tivesse uma sexualidade, né, ali reprimida, mas não é só a sexualidade que está reprimida. Está reprimido todas as vontades, todos os sonhos, é como se ele não tivesse direito de ser alguém feliz. Então, quando ele passa todos esses anos, 25 anos, né? 25 anos, reprimindo. Então, o que você percebe? Que a pessoa não sabe viver sem reprimir isso. E aí, mas eu vou fazer o que agora? O que eu faço agora? Não, primeiro a gente tem que entender quem você é. Não, mas é porque eu não posso mostrar quem eu sou. Não, você pode. Porque não é você sendo mal, né? Porque tem essa coisa meio velada de que, como se a pessoa que fosse gay, ela fosse má. Como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada a ponto de fazer mal para a sociedade. Então, o que aconteceu? Eu tratei ele trazendo autoconsciência, identidade, repassando toda a história dele para ele entender quem ele é e que pessoa boníssima ele é. Porque até então ele não se convencia.
ele achava que ele era mau. Porque você precisa criar nessa situação, por exemplo, um caminho para que justifique aquilo que você deseja, mas você reprime. Na verdade, você não se achava merecedor. Exatamente. E assim, e quando você faz isso fora da terapia, e você trouxe isso, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela fez um movimento de assumir fora, por exemplo, da terapia, sem rede de apoio. E o peso religioso da família e da religião foi tão grande que ele sofreu um banimento de 9 anos da família e da igreja, completamente isolados. O peso é tão enorme e a ausência do apoio foi tão grande que ele faz um regresso, faz um casamento para voltar a ser aceito pela família, para voltar a ser aceito dentro do seio religioso, que logo depois faz o quê? Entra em colapso novamente, 7 anos, porque não é a essência dele. Nossa. Então, quando você não tem uma rede de apoio de onde discutir, você ainda faz esses altos e baixos até que você chegue a um ponto de talvez escolher o completo isolamento apenas para você não sentir mais aquela dor. Então você prefere se anular, porque a dor do banimento, a dor do isolamento, ela é tão grande que sem uma ajuda séria, psicanalista assim, científica até, e sem o apoio de uma rede de afetos, você acaba se negando mesmo. E aí você escolhe um monte de vícios, né? É um monte de vícios. E aí você escolhe, às vezes, o vício da solidão, de você se isolar porque você não pode assumir a sua sexualidade, e se você assume, você é banido. Então eu fico quietinho naquele lugar, naquele pequeno espaço que me deram para eu ser um pouquinho aceito, porque a outra dor é tão enorme que eu não consigo tratar ela. Agora você vê quanto que o pertencimento é intrínseco do ser humano, né? Eu fico pensando, Deise, até sempre... Eu sempre falo isso com meu marido, eu falo assim, gente, por que a gente não é igual os cachorros, os gatos, eles não sabem nem quem é a mãe dele? E o fato de você não se assumir, né, de você não estar bem, que aí é um ponto que eu sempre te coloco, né, Deise? Você acaba fazendo mal, às vezes, também para outra pessoa, porque você tá mal consigo, sabe? E aí você acaba ferindo pessoas... Sim. Tomando decisões que não são decisões equivocadas. Então, você não está alinhado com você mesmo, isso gera também tantos conflitos, né? Agora, sabe, quando você disse da questão religiosa, eu, na minha adolescência ali, eu passei por 6 religiões diferentes, me batizei, fui no candomblé e na macumba atrás de não ser gay. Só pra você ter uma ideia. Nossa do esforço que eu fiz pra não ser. E aí, só foi uma. Eu acho muito interessante quando as pessoas digam assim, não, você se apega ali, você pede a Deus. Eu falei assim, então... Como se fosse uma coisa fácil. Então Deus só disse assim pra mim, Adriano, você pode pedir o que você quiser, não vai dar certo não, tá? Você assume o que você é. E aí eu passei o quê? Eu fiz o outro movimento anos depois, décadas depois. Mas da igreja evangélica, a católica, a pentecostal e as religiões de matriz africana, todas elas eu tentei. E eu tô brincando aqui com isso agora, porque na época era desespero. Hoje eu tenho um lugar de fala de dizer o seguinte, gente, o quanto eu estava errado em procurar esta cura ou essa coisa. Porque... Como a gente disse nisso, não é uma escolha, é uma orientação. Você não escolhe passar por esse calvário. Você não escolhe passar por essas situações. Então, a rede de apoio é importante, a família é importante e os espaços de segurança precisam ser criados. Precisa voltar a ser discutido o espaço de segurança para se discutir a sexualidade. E nós não estamos falando de incentivar ninguém a assumir nada que não queira, mas que ela tenha o espaço seguro para tratar sobre esses assuntos. Espaço que eu não tive, que você não teve e que me causou diversas situações que eu poderia ter evitado se eu tivesse tido a segurança de tratar isso na escola. E a sexualidade alheia, principalmente quando se fala, né, na comunidade LGBT, é uma coisa assim que instiga tantas pessoas, né, de maneira tão diversa,
que sempre vira notícia, né? Quando um famoso se assume. Ou então sempre há uma conjectura. Será que fulano não é? Sim. Será que não é? Então parece que há uma necessidade das pessoas quererem saber o que há, que a pessoa se assuma. E a pergunta que depois fica você fala assim, eu sabia, né? Não, e depois que a pergunta é assim, a pessoa se assumiu. Acho que Evaristo Costa, esse dia foi o último, bissexual, né? Evaristo Costa se assume bissexual. Aí a minha pergunta sempre vem assim, tá, e daí? Ele porque ficou você é analisado, né? Por isso que você pergunta, e daí? Não, mas assim, tá, não sei, porque parece que quando a pessoa vai dizer sobre algo, sobre a sexualidade dela, parece que ela vai mudar, ou ela vai se tornar um profissional melhor ou pior, ou o cabelo dela vai ficar, como sei lá, de outra cor. Como se ele tivesse sido falso todo o tempo de existência dele, entendeu? Essa que é a sacada. Eu acho que assim, por que tá escondendo isso, né? Como se ele fosse falso e enganou todo mundo. Não, cara, ele era jornalista, ele fez o trabalho dele perfeito. E por que a sexualidade do outro interessa? Ninguém fica perguntando assim, não, será que é hétero esse daí? Será que é hétero? Não existe. Não, hoje eu pergunto, porque tá tão difícil identificar. É verdade, a gente tem que hoje eu tenho olhado assim e falo assim, peraí, eu não tô entendendo mais. E eu tô gostando disso, você sabe por quê? Porque tá ficando difícil, quando a gente não identifica, quer dizer que tá mais normalizado. Então, hoje é gay vestido roupa de futebol e hétero vestido camisa e assim, vou brincar aqui, vou brincar caótico com a minha comunidade agora, a gente agora já não identifica mais quem é passiva e ativa. Tá vendo? Não tem mais, tá todo mundo fluido. E eu tô gostando dessa coisa do fluido, porque eu acho que a questão da afetividade, seja ela heteronormativa ou homonormativa nesse sentido, e eu vou usar até cunhar esse termo, homonormativo, porque ter afetividade é normal entre o mesmo sexo. E é normal, não é só no ser humano, não, em várias espécies. É só nós que achamos diferentes. Os cisnes, por exemplo, são de casais normalmente de 2 machos. Normalmente é isso. Quem tem aí, dá um Google aí que vocês vão ver essas histórias. Então, assim, na natureza acontece muito naturalmente. É muito anormal pra gente que construiu. Mas a gente tem um histórico da homoafetividade lá atrás, onde, por exemplo, na Grécia, os filhos eram dados a um professor e eles eram usados como pupilos mesmo. Era normal você ter um homem com relacionamento com seu filho para ensiná-lo. Na corte de Luís XV, o que era ser homem? Era ter salto alto, usar meia calça e usar peruca. Isso aí. Então, e hoje? Aí hoje o pessoal olha as drag queens e fala, meu Deus, esse homem tá transvestido. Tá aí lá atrás, que eles eram reis. Era assim também. Então, assim, essas coisas são narrativas que são construídas e elas vão sendo ditas como se fossem verdades. E a gente não pega o que é de antes, né? Olha, não, é porque tá muito bom. É porque o assunto vai ter que ter outro episódio, né, mas a gente precisa caminhar pro final. Parte 2. Você não fez nenhuma pergunta pra ele. Aproveita, porque depois você vai responder. Não, agora não vai dar mais pergunta, não. Acabou, fechou. Mas esse assunto, ele é muito sensível, né? Pra mim também, pro Adriano, a gente revisita, né? É um episódio da gente revisitar, né? Quando eu cheguei na Daisy, eu não sei se eu já falei em algum episódio, eu estava com depressão, né, Daisy? Eu usava 4 medicações e não dormia. Eu falei assim, meu filho. Eu fui demitido em razão disso, né, Daisy? E a Daisy foi todo um trabalho, porque eu fui de fato, né? Eu quase fui excluída da igreja também, porque eu estava ajudando ele a buscar a identidade, porque ele estava numa depressão muito profunda, depressão mesmo, de chorar, de não comer, de não dormir. E assim, nem a medicação resolvia, porque a igreja, ela faz um papel de superego dentro, né, da psicanálise, e é como ele nunca teve pai, é como se ele estivesse perdendo o pai. É isso aí. E eu disse isso pra ele, porque os pastores eram como figuras paternas pra ele. Então, ele sair desse lugar onde ele foi construído, onde ele foi criado, ele foi acolhido, é como se ele estivesse de novo perdendo o pai dele. Estou sendo abandonado de novo. Então, assim, isso é muito sério, porque os problemas emocionais, psíquicos, eles são iguais pra todo mundo. Sim. Não tem essa de ser hétero, não sei o quê. Não, gente, é tudo
do ser humano na minha cabeça. E aí, quando houve um rompimento de fato, né, que foi... E aí, cara, foi, assim, muito importante, porque eu já tinha um processo, eu fiquei imaginando, meu Deus, se eu não tivesse terapeutizado, se eu não tivesse, porque até eu ser demitido, eu cheguei, não tinha sido demitido ainda, mas eu estava com depressão até a gente poder desenvolver, né, Daisy? E eu fico pensando assim, o papel de fato da terapia nesse processo, tanto no Adriano, para mim, e eu queria fechar nessa reflexão, né? Eu queria começar pela Sabrina, como a gente sempre faz, assim, no processo, né? Que você deixasse, né, Sabrina, a sua contribuição nesse momento, o que você diria pra gente? Fala, me aconselha, Sabrina, Na verdade, fica até difícil, né, falar depois de tudo que o Adriano falou aqui. Não, hoje o especialista foi o Adriano, não sei se exatamente, eu percebi isso. Mas ele já pode fazer um grupo de rede de apoio. Exatamente. Mas assim, a gente pode começar desse princípio mesmo, a gente observar como que uma pessoa que faz, né, terapia, tem todo esse acompanhamento de perto, olha como que transforma, né? Porque realmente, agora ele vê que ele falou assim, tá, e daí? Olha só, isso não importa mais o que o outro diz sobre ele, porque ele sabe a identidade dele, ele sabe quem é ele e qual é a história dele, aquilo tudo que ele precisou viver para ele conseguir chegar onde ele tá. E não é a opinião do outro que vai definir quem o Adriano é. Exatamente. É o que o Adriano viveu até hoje. Todos os desafios, as superações, o autoconhecimento que ele tem. É isso que vai fazer o Adriano ser Adriano quem é hoje. Independente dele ser pós-doutor. Mas é Adriano, entendeu? Então, acho que a terapia, ela faz isso, né? Você saber se perceber, se reconhecer, você ter esse pertencimento, mas com você mesmo, entendeu? Sem precisar do outro o tempo inteiro te validar quem você é. É uma escravidão, né? Exatamente. É uma escravidão. É libertador. Então, Daisy, né? A gente até brincou antes de começar que ela liberta. Ela é a chave do armário. Ela é a chave. Já falaram isso pra ela. Já falaram isso pra mim na igreja. Falaram assim, cuidado, não vai no consultório não, que ela abre a porta do armário. Aí o meu marido, por que você tá comendo? Você tá nesse armário? Adriano, eu sei que você trouxe muitas contribuições, mas eu acho que é importante fechar com uma última, né, um último olhar seu. Eu penso assim, que a rede de apoio é extremamente importante. Você que está nos ouvindo, que você está passando por essa situação, se você conhece alguém que está do teu lado, que você vê essa situação, diga que há solução, diga que há possibilidade. Não é o fim, não acabou, não existe um tempo certo para você fazer essa transposição, não existe um momento certo, porque todos os momentos são certos para que isso aconteça. Então, se você está passando por isso, se você precisa de uma rede de apoio especialista nisso, procura a Eixo Mental, procura as meninas aqui, porque assim como o Sion foi cliente, eu também fui cliente. Então, assim, e me ajudou muito, me trouxe a esta consciência onde eu estou aqui. E se você quiser bater um papo, eu também estou super disponível, apesar do Simon falar que o meu Instagram é mais parado do que água de dentro, mas eu acho que ele vai colocar as referências aí, mas qualquer coisa é Professor Adriano Ramos, você me acha nas redes. Eu estou disponível para conversar com quem precisar, para quem quiser ouvir essa história com mais calma, com mais precisão, ajudar as pessoas. Esse grupo de apoio, super apoio de ter um espaço de segurança. Então, assim, se você precisa desabafar, precisa entender um pouco mais, procura por a gente. A gente está aqui disponível, tá bom? E espero poder ter ajudado várias pessoas nesse sentido, a conversar abertamente sobre esse tema. Não tenha vergonha, não tenha medo, não é fácil. Mas como diria o Lula, a luta continua. Adriano, eu sou petista. Adriano, você tá solteiro, Adriano? Só por curiosidade. Eu tô solteiro. Ele tá solteiro, menino. E você também, né, amigo? Ratinho, Deise, vamos falar sobre você agora. Deise, eu queria a sua contribuição agora, por favor, pra gente fechar esse encontro. Olha, eu preciso dizer pras famílias. Muitas vezes as famílias não entendem, né? As famílias vão pelo cunho religioso somente. As famílias buscam regras para se solidificar, que na verdade também
parte, né, da falta do autoconhecimento, de ter um outro olhar, porque a gente, às vezes eu tenho uma sensação que mesmo em 2025, a gente ainda está preso lá na Idade Média, onde aquilo que você não conhece, você atribuía ao pecado ou atribuía ao bicho, né? Ao capeta, é do diabo. Aquilo que eu não conheço é do diabo. É uma série que precisa ser estudada. Então, existem muitas coisas das quais a gente não conhece. Então, qual que é o nosso papel? É amar, porque o cristianismo ele está, acima de tudo, sobre amor. É amar o teu próximo como a si mesmo. E aí é bom deixar claro que o como a si mesmo, você só consegue se amar quando você se conhece. E quando você se ama. E aí, quando você se conhece, você começa a gostar de quem você é, para depois gostar do outro. Porque se isso não houver, você está dentro de um relacionamento apenas preenchendo lacunas das quais faltaram lá atrás. Então, de fato, talvez é só isso, é só amar. É só aceitar, é só acolher, é só dar conselhos, é fazer aquilo que qualquer ser humano precisa ser feito. Porque o jeito que vocês são tratados, às vezes, dentro de alguns lugares, eu não faria nem com um cachorro. Por exemplo, abandonar um cachorro sabendo que ele necessita de cuidado. Isso é de uma extrema maldade. É a mesma coisa quando um ente querido da sua família decide fazer coisas diferentes e você simplesmente vai embora e expulsa. Rompe uma relação. Rompe relações. Né? Eu tenho um caso, né, na igreja lá, que eu não posso falar o nome, mas a menina ficou grávida na adolescência, a mãe expulsou de casa. Ela morou alguns dias na rua, teve o bebê na rua e depois se matou e matou o bebê. Você está entendendo? Então, onde que eu posso achar que isso é cristianismo? Eu não consigo concordar com isso. Entende? Então, o homossexualismo está no mesmo viés de não cumprir regras, né, sociais confortáveis. Entende? Então, é só amar. Você não precisa entender, porque a gente realmente não entende tudo. Mas são seres humanos, são pessoas que precisam do nosso amor. É isso. Deise, muito obrigado. Muito obrigado, Sabrina. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio de muito significado pra gente, é claro. Eu queria finalizar com uma frase que diz assim: a coragem é contagiosa. Cada vez que alguém se ergue por si mesmo, a chama do próximo se acende. Então a gente espera que você crie coragem pra ser você, para viver a vida que você quer viver, para tomar as decisões por você e não pelo outro, para que você viva uma vida, mas não é de qualquer jeito, é uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com significado e propósito. A gente quer que você estabeleça boas relações, mais que isso, relações saudáveis, porque a gente acredita que relações saudáveis sempre geram melhores resultados. A gente se encontra no próximo episódio, até lá, tchau, tchau.